Será que existe uma máquina do tempo em Bob Esponja exclusiva para fotografias? A pergunta é estranha, mas é exatamente o que parece que acontece no episódio O Mestre Cuca original, quando Jim, o antigo chapeiro do Siri Cascudo, aparece na área. Durante o episódio é possível ver alguns flashbacks de como Jim era no passado. Muito mais, digamos assim, cabeludo e sem a barba. Mas nos dias atuais, muitos anos depois, ele tá um pouco diferente, com menos cabelo e mais barba, mesmo que ainda use a antiga farda de trabalho. Mas o estranho é que quando é mostrado nos dias de hoje, o quadro em que ele era escolhido como funcionário do mês, ou seja, no passado, quando ele trabalhava lá, a aparência que vemos é de como ele está hoje, e não do passado quando ele trabalhava lá. Isso é muito estranho. Até parece que ele bateu a foto no presente e mandou em uma máquina do tempo pro passado. Your Best Employee Ever Award! Esse é só o primeiro dos 12 erros que você nunca notou em Bob Esponja de hoje. Então pega a pipoca e prepara o estômago, que tá começando mais um Team Vídeos. No episódio 10 da segunda temporada, chamado Pilotar Sem Saber Não Vai, algo muito estranho acontece na cena em que o Bob Esponja vai secretamente desfrutar do carro que seus pais deram pra ele. Ele tá tão fissurado no veículo que tira as próprias meias pra esquentar o carro. Até aí tudo bem, porque tá no padrão de loucura do Bob Esponja. Mas a coisa mais estranha acontece logo na sequência, quando o Calça Quadrada decide que a melhor coisa que ele pode utilizar pra esquentar o carro é seu próprio corpo. E a gente pode ver que ele tá usando exatamente as meias que ele tinha tirado poucos segundos antes. A única explicação disso acontecer seria se o Bob utilizasse meias por baixo das suas meias, ou pode também ter sido um erro da Nickelodeon. E esse foi um erro que o nosso inscrito notou. Muito obrigado, João Vitor. Take my socks. Oh, Bodhi. I'm always gonna take care of you. Todo mundo sabe que uma das coisas que o Lula Molusco mais gosta de fazer, além de desprezar o Bob Esponja, é dançar. Mesmo que ele seja péssimo fazendo isso. No episódio Dança Pegajosa, ele, Patrick e Bob Esponja se inscrevem para um concurso de dança, mas só o Bob vai poder participar no final das contas. E quando o Lula Molusco tá indo para sua casa desolado e chorando, ele bate a cabeça em um bambu e cai no chão. E quando o Patrick vai ajudar ele a levantar, por um rápido momento a boca da estrela do mar desaparece completamente, como se tivesse evaporado, mas reaparece logo na sequência. Todos sabemos que apesar de ser um completo bobo, Patrick Estrela tem alguns momentos quase que brilhantes. Um deles foi quando ele passou um episódio praticamente inteiro fazendo todos pensarem que ele era um executivo de negócios. Isso aconteceu no episódio O Tratamento Executivo. Nesse episódio temos outro personagem muito importante, chamado Marv, que acaba rivalizando com Patrick pelo menos na habilidade de carimbar pessoas. E por esse motivo ele acaba sendo mandado embora para casa. Só que é aí que começa a bizarrice. Se o Marv tinha sido mandado embora e já tinha até mesmo saído, como é que ele tava lá novamente pouco tempo depois quando o Patrick conta para todo mundo que ele não é um executivo? Pois é, meus amigos, mistérios do fundo do mar. No episódio Pequeno Picadeiro, em que Lula Molusco tá tendo em sua casa um problema com pulgas que falamos em um dos nossos vídeos anteriores, alguém notou mais um erro. Quando o vizinho do Bob Esponja vê todas aquelas coisas voando sozinhas e ele acha que a cozinha tá assombrada, no chão, perto do balcão da cozinha, tem uma espécie de lixeiro. Mas quando ele resolve sair correndo em disparada, o lixeiro simplesmente desapareceu. Podiam até não ter fantasmas fazendo flutuarem as coisas da cozinha do Lula Molusco, mas talvez esse lixeiro realmente fosse fantasma para desaparecer assim. Esse foi um erro que outro inscrito nosso notou. Muito obrigado, Mecha. A família do Bob Esponja aparentemente não é muito grande, até onde se sabe. Por isso, sempre que surge um novo parente, como é o caso do tio Capitão Azul Calça Quadrada no episódio Blackjack da 5ª temporada, quando o Bob chega na casa do tio para pedir ajuda para salvar a sua família,
Uma das coisas que chama a atenção é toda a grama que existe ao redor da casa do tio Capitão Azul, tanto que Bob precisa aparar toda ela. Mas logo depois, quando o próprio Bob Esponja volta para casa do seu tio para falar com ele de novo, não existe nenhuma grama no quintal da casa. Eu sei que o Bob Esponja se dedica muito a tudo que faz, mas com certeza ele não retirou toda aquela grama. Os desenhistas que esqueceram de colocar ela lá de novo. Se você curte o Bob Esponja e adora ouvir toda aquela risada irritante do funcionário do seu siriguejo tanto quanto a gente, comenta aqui embaixo #EstouPronto. Assim como o Bob Esponja gosta de falar. Muita gente acaba esquecendo, mas a Esquila Sandy também tem chefes, assim como todo mundo, como a gente pode ver no episódio Olá Chimpanzés. E ela fica tão nervosa e desolada que decide que vai embora antes de ser demitida. Enquanto ela espera o ônibus, ela tem a companhia do seu parceiro inseparável, o violão. E é exatamente assim que a gente percebe esse erro bem sutil. Quando Sandy está sentada esperando o ônibus, a gente pode notar que o seu violão possui apenas 3 cordas. Mas alguns minutinhos depois, quando ela está prestes a subir no ônibus para ir embora, se você notar, vai perceber que agora não são 3, mas sim 4 cordas. Será que ela colocou mais uma cordinha enquanto o episódio se passava? Eu acho bem difícil. Farewell, Bikini Bottom. Now I really hate to go. All aboard! Will this bus take you somewhere when you've got nowhere else to go? Provavelmente o lugar mais famoso da fenda do biquíni é o Siri Cascudo. Pelo menos é pra gente que assiste Bob Esponja. Só que os desenhistas gostam de cometer alguns erros nesse local tão amado, onde os melhores hambúrgueres de Siri do mundo são feitos. Foi exatamente isso que aconteceu no episódio Boa de Marinheiro, aquele em que Patrick e Bob Esponja começam a falar palavras feias que saem com som de golfinhos. Para punir os dois, o seu siriguejo resolve colocar os dois para pintar toda a lanchonete. Mas ele topa em uma pedra no caminho. E se você notar bem a placa em formato de ostra com o nome do Siri Cascudo, simplesmente não tá lá. Será que eles iam ter que pintar essa placa também? Por isso que ela não tava lá? Esse foi um erro que a nossa inscrita notou. Muito obrigado, Gabi S.A. What? She just put a rock in a bath! Can't you see? Se tem uma coisa que o seu siriguejo gosta de fazer é ganhar dinheiro. E para isso ele tem que sempre estar colocando seus funcionários para trabalhar. Só que no episódio Piquenique da empresa, ele faz algo completamente novo e organiza um momento de confraternização com eles, o que é uma coisa muito legal da parte de um chefe, mas não impede que existam erros no episódio. Por exemplo, quando seu siriguejo ganha 2 morsas de pelúcia, a gente pode ver que elas têm os dentes claros, mas logo depois, quando eles estão todos sentando na grama, a gente pode notar que os dentes dos bichos de pelúcia simplesmente mudaram de cor e estão laranja. Falando em erros de animação, encontramos um outro que segue mais ou menos a mesma vibe desse erro anterior. No episódio La Grande Troca, seu siriguejo realiza uma troca, enviando Bob Esponja para um restaurante chique e trazendo um chefe renomado para o seu lugar. Mas quando o Calça Quadrada resolve voltar, ele recolhe todos os hambúrgueres de Siri que tinham no restaurante que ele tinha feito e enfia todos em uma maleta. Perceba que eles estão enrolados em um tecido vermelho, mas logo no próximo quadro o lençol muda de cor e fica amarelo do nada. No episódio Cérebros Voadores da 10ª temporada, uma coisa muito estranha acontece. Quer dizer, tudo em Bob Esponja é estranho, né? Cérebros que voam são mais estranhos ainda, mas tem outra coisa ainda mais estranha do que tudo isso nesse episódio super esquisito. Em um determinado momento, um garotinho fala pro seu pai que quer também ter um cérebro voador como brinquedo. E ele fala pro garoto que não, mas depois, quando Bob e Patrick recuperam todos os cérebros e eles voltam para um dos seus respectivos corpos, um dos primeiros a receber seu cérebro de volta é exatamente o garotinho que o pai proibiu de ter um cérebro voador. Será que o pai mudou de ideia? Eu acho que não. Foi só mais um erro mesmo de Bob Esponja. Esse foi um erro que o nosso inscrito notou. Muito obrigado, Ratinho Games. E para encerrar, temos um daqueles erros que sempre acontecem em Bob Esponja.
quando os desenhistas estão com preguiça. No episódio A Esponja que Sabia Voar, vemos o Bob tentando realizar o seu novo sonho de voar, até que ele consegue. Mas o povo da Fenda do Biquíni não gosta tanto assim da ideia e acabam derrubando o Calça Quadrada dos céus. Quer dizer, não eram bem o céu, já que eles estão no fundo do mar. Mas eu acho que você entendeu. Então eles se arrependem e resolvem fazer o enterro para as roupas do Bob Esponja e não dão nem bola para ele. E durante o enterro das roupas, vemos que o mesmo cara que tá em cima do caixão chorando tá olhando para ele mesmo naquele momento, logo na parte de baixo da cena. Cara, quando os desenhistas querem evitar a fadiga, eles duplicam personagens aleatoriamente. Esses foram os 12 erros absurdos de Bob Esponja que a gente trouxe pra você hoje. A gente quer muito a sua participação. Se você notou algum erro em algum episódio da esponja mais famosa da história, comenta aqui embaixo que a gente pode citar no próximo vídeo e te homenagear. Também se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, valeu!